E assim, de percentual, dá de 7 a 20% ao mês. E nessa conta eu tô com 129% de rentabilidade. Eu mais que dobrei a conta. Ontem, eu entrei ontem e a gente tava com 103%. Desse ano corrente, A conta do Forex deu 11% em abril. E o Brás 50 fechou 3,77%. Deu 7,5%. Fevereiro, né? Março, hoje, na data de hoje, já tá 3,5%. Em 7 dias ele já rendeu 3,5%. No ganho total, em porcentagem, no verdinho? Isso, 947%. Em média ali tá, juntando as duas contas, tá 20% ao mês ali, praticamente. Daí eu tenho duas contas, tem uma que deu 46%. Uau. 2 meses, né? E outra foi 1 mês e meio, porque a outra eu comecei depois, que deu 24,52. E de lá até aqui, a gente tá falando aí de 5 meses, né? 5 meses e pouco. De rentabilidade, assim, quanto que você já fez, cara? Fiz 35% já do 35% na mais nova, 60% na mais antiga. Em relação ao que eu investi, ele dobrou o capital, então está em torno de 200%. A minha projeção é até o final do ano triplicar ele. Olá, seja muito bem-vindo à imersão O Mercado Fora da B3. Nessa série de aulas aqui, a gente está começando hoje, a gente vai ter 5 aulas exclusivas aqui, ensinando para você como você pode começar do zero, se você já opera no Brasil, começar no mercado internacional. E para me ajudar aqui nessa jornada, eu vou trazer a minha querida amiga Janaína Queiroz. Deixa eu trazer ela aqui. Olá, Janaína, muito boa noite. Olá, muito obrigada aí pelo convite, bem-vindo a todos que vão participar dessa imersão com a gente, é um prazer imenso fazer parte aqui deste projeto com você, minha gratidão pelo convite, vamos lá, vamos entregar conteúdo para essa galera aí. Muito bom, turma, obrigado, Jana, também pelo teu tempo, né, sei que teu tempo é bastante corrido, mas a gente vai fazer aqui uma imersão, literalmente uma imersão, para pegar na mão daquela pessoa que quer começar no mercado internacional, aquela pessoa que já eventualmente opera ou está começando a operar no Brasil e não consegue ter resultado. Então, o nosso objetivo aqui é, como a gente vai ter muito conteúdo, a gente dividiu isso aqui em 5 encontros. E esse nosso primeiro encontro aqui já vai ter bastante conteúdo para você. Né, Jana? É isso aí. Vamos que vamos aí para você ter aí uma lógica certinha, não importa o momento que você esteja, mas que você consiga, depois desses 5 dias, sair daqui operando no mercado internacional. Muito bom. Vamos começar aqui, Jana. Eu preparei aqui uma apresentação para a gente seguir, para poder ajudar o pessoal aqui também. Vamos lá, então, dando início aqui à nossa imersão. Todo mundo que está no chat aí também, seja bem-vindo. Vai deixando perguntas aqui, se tiver pergunta, vai colocando aqui, que a gente vai conversando aqui ao longo do nosso encontro, tá certo? Então vamos lá, olha só. A primeira coisa aqui que a gente vai começar a conversar aqui, ó, nessa imersão é como ser um trader consistente e lucrativo, ganhando em moeda forte, operando no mercado internacional. Esse é um ponto muito importante até para o momento que a gente está vivendo aqui, né, Jana? Porque a gente vê a inflação do Brasil aumentando, a gente vê o real perdendo valor, a gente vê o mercado brasileiro cada vez mais complexo, questões políticas, questões econômicas e também difíceis de você conseguir fazer dinheiro em função de várias coisas que a gente vai trazer aqui. Então, o nosso foco aqui é mostrar para você como você pode se tornar um trader consistente e lucrativo fazendo dinheiro, né? Eu não gosto de usar a palavra ganhando, né? Porque dá uma ideia de simplicidade, né? Ganhar dinheiro, nós não ganhamos dinheiro. Eu costumo dizer que nós fazemos dinheiro, tá certo? No mercado internacional, tá certo? Vamos lá, olha só. Você vai ter acesso ao método simples e validado que automatiza as suas operações, permitindo operar com menos de 30 minutos por semana. Melhor, sem emocional, sem desgaste e sem precisar ficar colado na tela. O que você acha disso, Jana? Faz sentido? Total sentido, até porque hoje em dia, né, o tempo parece que está cada vez menor, né? A gente tem muita atividade, a gente pode fazer uma coisa, começa a fazer outra, e aí, às vezes, mesmo que a gente tenha, às vezes, aquele tempinho para a gente conseguir gerar uma consistência com pouquinho tempo, fica mais complicado. Então, se você tiver algo que te facilita nesse tempo, né, que você tem disponível, vamos falar assim, agilizar esse seu processo aqui de se tornar consistente, de ser lucrativo, que é o sonho de todo mundo que entra no mercado, né? Você quer ganhar dinheiro e quer ter consistência naquilo, não tem jeito, né? A gente usa essas palavras aí porque elas são palavras realmente comuns da gente trabalhar. Então, se você tem algo que te ajuda a chegar nesse objetivo mais rápido, e não só nesse objetivo, como no meu caso, depois a gente vai falar um pouco mais para frente, até fazer uma transição de carreira,
é fantástico, porque você vai saber que naquele tempo ali exato você vai parar e vai conseguir se dedicar para amplificar aí o que você deseja, agilizando o processo. Então, para mim, faz muito sentido, né? Exatamente. E falando um pouco também, já dando um início ao assunto da questão da automatização para o mercado financeiro. Então você vai entender todo o fluxo aqui de por que é mais interessante você fazer isso no mercado internacional. Como a gente tem muito conteúdo, a gente vai falando e vai começando a conversar ao longo do nosso encontro aqui para ir trazendo esses temas todos, tá? Então a questão da automatização ela vai estar muito presente aqui no nosso encontro, tá certo, turminha? Então, vamos lá. O nosso objetivo é entregar literalmente o passo a passo completo de forma direta, clara e aplicável, onde você vai sair com um plano real para iniciar no mercado internacional, tá certo? Então, a ideia toda é que você, ao longo dos nossos encontros, saia literalmente com um plano para abrir conta na corretora, como que envia o dinheiro, quais ativos você pode começar a operar, quanto custa operar, ou seja, comparando os dois universos, né, o mercado brasileiro com o mercado internacional, para você conseguir entender exatamente aí como que você pode fazer isso passo a passo, tá certo? O que mais? Regras aqui, ó, para você poder aproveitar ao máximo aqui a nossa imersão. Como é um conteúdo muito denso, eu quero deixar bem claro que é importante que você assista cada detalhe, né? A gente tem aqui muitas coisas, então a gente vai separar as coisas aqui para você não pular as aulas, para você não adiantar as aulas, não ir pulando os conteúdos, vai assistindo tudo, vai acompanhando a nossa semana inteira aqui, porque realmente os conteúdos eles estão com uma densidade muito profunda aqui para você conseguir literalmente fazer o passo a passo que a gente vai trazer aqui para você, tá certo? Alguma coisa para complementar, Janinha? Essa questão de pular etapas é muito comum, né? Todo mundo tem. Eu conheço pessoas que querem ir lá para as últimas páginas do livro para querer saber quem é lá o desfecho da história. E aí você não cria um raciocínio lógico. E se você não cria esse raciocínio lógico, você não vai saber se é para você. Então, se você pega pontos espalhados, você vai ver uma coisa e fala que aquilo não faz sentido para você, mas várias outras poderia fazer. Então, você deixa muitas vezes nessa questão de pular etapas, de entender realmente o que faz, o que não faz sentido e potencializar o que é melhor para você. Então, não pular, assiste uma aula, depois assiste a outra, não fica, assisti essa, não, vou para outra já direto, porque elas são todas interligadas e elas são sequenciais. Então, não pula as aulas mesmo, assiste certinho na sequência, que aí vai te ajudar bastante. Show de bola, importante. Olha só, pessoas iniciantes, turma, olha só, se você está iniciando no mercado financeiro e nunca operou, acha tudo muito complexo, tem medo de enviar dinheiro para fora, o mercado, a gente vai falar justamente que o mercado internacional, ele permite você começar do jeito certo, encurta violentamente o caminho para você conseguir ter lucratividade, tá certo? E a gente vai falar aqui vários pontos de por que isso acontece, né, Jana? Então, a gente vai trazer várias coisas relacionadas, muitas vezes, não é nem a questão do operacional que a pessoa já usa aqui no Brasil e tudo mais, se ela já opera, se ela já faz alguma coisa, você vai entender que, muitas vezes, o próprio cenário brasileiro é o vilão, tá certo? Então, fica aqui com a gente que você vai entender tudo isso, tá certo? Que mais, turma? Olha só, traders que estão frustrados e sem resultado. Ou seja, aquele cara que já quebrou conta, opera ansioso, devolve no mesmo dia, fica ali das 9 às 6 da tarde colado na tela e sente que todo mundo ganha menos ele. Já viu esse caso aí, Jana? E como vi, né? Eu acredito realmente que alguém já passou por uma dessas situações aí, né? Possa ser que você nunca tenha quebrado uma conta, mas com certeza você ficou ali buscando operações onde não tinha, você fica ansioso, você fica buscando ali o tempo todo e fica grudado e o resultado não vem. Então, eu acredito que essa imersão, você realmente conhecer um outro tipo de ambiente, onde vai te tranquilizar, tirar essas questões aí, vai facilitar muito a sua vida, principalmente para aqueles que não têm tempo, né? Eu friso bem essa questão do tempo, porque é a minha jornada, né? Tudo se iniciou a partir do tempo. E o mercado internacional ele vai proporcionar para você operar de uma forma mais suave e tranquila. Então, se você se encaixa aí em uma dessas situações, com certeza essa imersão é para você. Perfeito, muito bom. E a pessoa também que já é consistente, né, pessoal? Por quê? Ele já tem um nível de consistência, ele já consegue ter resultado, mas ele está ganhando pouco, né? Ele devolve dinheiro, ele trava, ele fica ansioso, fica nervoso, fica estressado, se desgasta muito, né? E ele sabe que ele tem potencial e ele podia estar muito melhor. Então, para essa pessoa também é o nosso encontro aqui, tá certo? E também, mesmo para quem já tem bons resultados, ou seja, aquela pessoa que já ganha bem,
né? Mas ela pode ampliar os seus resultados, ganhar em dólar. Às vezes a pessoa ela já consegue ter bons resultados, mas ela está ganhando dinheiro em real. E quando você começa a ganhar dinheiro em dólar, aí literalmente a coisa ela muda de figura, né, Jana? Você que já está nesse universo aí, o que você acha sobre isso? Eu acho perfeito, porque a imersão é justamente para englobar da pessoa que é iniciante até a pessoa que já tem resultado. E no meio termo aí, a gente tem a galerinha aí que ganha e devolve, que ainda não, né? E os que só dão dinheiro para o mercado ainda não tem consistência. A gente consegue abranger essas quatro classificações aí. E para quem já tem resultado, é infinitamente mais fácil. Por quê? Porque você já tem uma técnica, você já tem um emocional mais alinhado. Então, tudo que vier, você vem para agregar. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a diversificar. A partir do momento que a gente conhece o mercado e a gente tem bons resultados nele, a gente pode ampliar aquilo que a gente já faz. E o mercado internacional é essa possibilidade. Então, eu já tenho aqui, eu não preciso largar tudo que eu estou fazendo aqui. Se eu estou bem, que está bem, está funcionando, continua, mas amplia. Né? Até o anterior você colocou aí, tem o pessoal que devolve, muitas devolve por quê? Porque às vezes não consegue aumentar uma mão. Você começa a operar, daqui a pouco, pensa em aumentar a mão, toma um stop com uma mão maior, pronto, já devolve tudo. E para quem já passou por essa fase, você vai começar no mercado novo de uma forma mais fácil, que nós vamos entregar uma metodologia, mas você vai poder colocar a sua metodologia em prática. Então só tem assim, para quem está no início e para quem já tem resultado, são os dois ambientes aí perfeitos, assim, porque você já começa do jeito certo e quem já tem potencializa. E os outros dois aí no meio vão conseguir sair do estágio onde estão. Então, eu acredito que são 5 aulas perfeitas para em qualquer uma dessas 4 situações que você esteja. Perfeito. O cara que já opera, o cara que quer operar, o cara que já opera e não tem resultado, o cara que opera e já tem um pouquinho de resultado, e o cara que opera e já é bom naquilo que ele faz, certo? Perfeito. Muito bom. É isso aí. Agora a gente vai mostrar aqui alguns casos de alunos reais em situações muito parecidas com a sua. Eu tinha ouvido falar, antes da gente conversar, sobre o conceito de operar na Bolsa de Valores. Não, eu achei que esse negócio de operação talvez seria só com os bancos. Pessoas assim, que teriam, para operar o mercado, precisaria muito conhecimento, né? Porque eu não tenho, né? Não tinha, né? A princípio. Novembro, dezembro, janeiro, 3 meses. Quanto você fez de resultado? Você começou lá com $500. $500. $500. E quanto você tem agora? Eu fiz $200, os 500. $200 de lucro em cima dos 500. Então, como que eram os seus investimentos? Como é que é a sua história, assim, com o mercado financeiro como um todo? Você já investia, não investia? E como que era a sua rentabilidade? Cara, eu comecei a pensar no mercado financeiro lá por volta de 2019. Conheci o mundo dos derivativos, comecei a mexer com opções, só que eu não sabia, né? Não sabia bem, mal sabia, na verdade. E aí comecei a seguir influências aí, postar o nome, mas aí o cara começou a falar, promessa lá de desafio de opções, aí comecei a mexer, comecei a perder dinheiro, comecei ganhando. Esse foi a pior parte. Eu comecei ganhando, eu falei, caramba, isso aqui dá pra ganhar muita grana. Aí depois eu comecei a perder, e aí assim, apostando em ação de varejo, a ação despencando, aí que todo mundo conhece aí, tipo, quem é investidor sabe da história da Via Varejo, que aconteceu com ela, então perdi uma boa grana na Via Varejo, dei uma desanimada, e aí comecei a estudar. Aí de lá pra cá eu tentei de tudo já e fiz vários cursos, comprei cursos ruins, horríveis, alguns mais ou menos, mas que ensinavam o óbvio, mas estava sempre estudando. Aí comecei a pensar, mas nunca desisti, foi indo, até que eu conheci o seu perfil, né, através de uma outra pessoa que eu tinha comprado um curso, eu vi, comecei dia 1º de julho, aproximadamente, ali. E aí de lá pra cá, nesses 2 meses e meio, no somatório total, deu 21%, deixa eu ver aqui. Deu 21,07%. O que você fez no mercado financeiro? Você já tinha tido algum contato, interesse, renda fixa? Nunca. Não, nada. Assim, o máximo que eu tinha era uma previdência privada, porque eu já tinha a ideia de que não poderia contar com o sistema de previdência pública no Brasil, e aqui nós começamos em junho, nós tivemos cerca de 17% do que tínhamos colocado. Então era assim, foi realmente proporcional à nossa expectativa. Eu atuava na área de nutrição. Aí em 2019 eu conheci o mercado financeiro, agora vai fazer 4 anos, vamos fazer 4 anos no final do ano, né? E aí comecei pelas ações, como todo mundo, né? Peguei Covid, aí depois peguei a alta, e depois devolvi todo o dinheiro que eu ganhei da alta, e aquele vai e vem que a gente já conhece das ações, né? Em termos de rentabilidade, assim. Eu tenho até uma planilha aqui que eu faço um controle bem rígido, né, do resultado. Eu contabilizei até agora porque eu não tô desde o início do ano, né? Então, mas eu tô com um somatório de 14%. Legal. De lucro, né? Sobre nossa conta lá, que dá uma média de 4,8% ao mês.
Então vamos falar aqui sobre o cronograma dos nossos encontros aqui, tá, pessoal? Hoje, então, a gente vai falar porque você ainda está preso, né, na B3 e por que operar o mercado internacional, você vai entender muito bem isso. No segundo encontro de amanhã, você vai entender como começar do jeito certo, abrir conta na corretora internacional, como que você envia o seu dinheiro, as principais plataformas que nós utilizamos, que você também pode utilizar, e também um presente especial para você já começar, tá certo? E também no nosso terceiro encontro, gente, como são 5 encontros, tá? Isso a gente falou no início, olha, nós temos uma imersão aqui bastante densa, então por isso que a gente separou em 5 aulas, com bastante conteúdo, tá, pessoal? O terceiro encontro é justamente o planejamento, quanto você precisa para começar e como operar na plataforma, e também a gente vai trazer para vocês aqui 2 ativos para você começar, que são ativos que têm uma liquidez imensa para você começar, 2 ativos que são baratos de você operar e eventualmente você pode aprender a usar esses 2 ativos e já operar você mesmo, né? O que você acha, Jana? Mais alguma coisa para complementar desse ponto aí dos ativos? Não, tá ótimo, que eu acho que é isso que você precisa. Você vai para um mercado novo, você precisa entender como esse mercado funciona, quanto de capital você precisa colocar nesse mercado, o que você vai usar para operar neste mercado e principalmente como fazer a gestão de risco, né? Então, eu acredito que essa aula 3 aí vai ser perfeito já para você conseguir já ir se encaixando dentro do que você já faz. Porque você tem um método hoje que funciona, legal, você vai lá e vai aplicar da mesma forma. É claro que os ativos, cada um tem uma característica, isso eu sempre falo para os meus alunos, né? Às vezes a gente tem o mesmo operacional para um ativo, ele pode não performar também em outro, mas é tudo questão de ajuste, claro, né? Então, eu acredito que você já sair daqui com pelo menos com a infinidade de ativos que a gente tem, dá para operar todos de uma vez? Não, você não precisa operar todos de uma vez, pega 2 para começar e tá ótimo. Então, perfeito. Ficou muito bem organizado essas 3 primeiras aulas aí. Muito bom, muito bom. E tem um detalhe aqui, né, sobre a questão dos 2 ativos, né? Quanto menos ativos você opera, isso a gente vai falar também ao longo dos encontros, mas quando você diminui o leque de ativos, você acaba se aprofundando muito mais neles, né? E aí, naturalmente, consequentemente, você tende a ter resultados melhores, tá? Mas a pessoa quer operar 5, 6, 7 coisas, cara, fica bom primeiro numa coisa e depois você vai eventualmente expandindo, porque no fim do mês, no fim do semestre, você precisa fazer o quê? Fazer dinheiro. Então, não importa se você faz em 1 ou 2 ativos ou em 10. Fazer em 10 às vezes dá muito mais trabalho. Então, eu prefiro focar em poucas coisas. A gente vai falar sobre isso no planejamento. No quarto encontro, a gente vai falar sobre o método Manche, né, o modelo operacional completo, que é o nosso modelo que a gente utiliza já há muitos anos. A gente utiliza ele há 6, 7, 8 anos, eu já utilizo ele, a gente vai falar sobre isso, tá? Que é o modelo que eu criei ao longo dos anos, você vai entender exatamente como o modelo funciona. Modelo simples, direto, validado por centenas de traders. E no último encontro você vai entender onde entra a questão da automação e o método, tá? Então você vai entender exatamente como que ele funciona e como que você pode também utilizar ele se você quiser. Mas o ponto aqui é um ponto bem importante que eu vou falar aqui agora. Você não vai precisar usar o modelo, tá? Você já vai, ao longo aqui na terceira aula, você já vai estar aqui preparado com a conta aberta na corretora, você vai estar preparado aqui para você operar da forma como você já opera, tá? Então, não se preocupe com isso, tá? Então, a ideia é que você já consiga fazer isso. Você vai aprender também a nossa metodologia para você, se você quiser, você utilizá-la, certo? Esse é o ponto aqui, tá certo, Jana? Certíssimo, porque foi como eu falei, você pode aplicar. Agora, você começa e já vê algo que já funciona, fica mais fácil da gente dar aquele copia e cola, né? Fica muito mais fácil. Eu pegar algo que já tá validado, já tá para aquele mercado aqui, aqueles parâmetros já estão ok. Então fica muito mais fácil. Então, por isso que é legal você acompanhar as 5 aulas e além disso, ainda fazer com menos tempo. Porque às vezes você vai querer repetir exatamente o que você faz hoje e aí você não tem resultado. E não adianta você mudar o mercado. Então, a gente precisa corrigir onde está o teu problema hoje, para que você mesmo em outro mercado consiga ter resultados. Então, a gente ajuda aí nesse sentido. Por isso que as 5 aulas são essenciais que você assista todas, para que você aí sim, você vá, bom, agora eu sei o que eu vou fazer, que caminho que eu vou tomar. Perfeito, Jana, muito bom. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho quem são essas pessoas que estão aqui, quem é o Douglas e quem é a Janaína, tá, pessoal? Até para vocês nos conhecerem um pouquinho melhor, eventualmente as pessoas que estão aqui, muitas estão chegando agora, muitas não nos conhecem, muitas não me conhecem, algumas pessoas já nos conhecem, mas vamos fazer aqui a apresentação até para vocês entenderem um pouquinho com quem vocês estão conversando aqui, tá bom? Então, eu adorei essa foto aqui, Jana, eu uso o terno pouquíssimas vezes e ficou bonita essa foto, hein? Vou usar mais vezes, hein?
Você tá galando. Ficou bonito esse negócio aqui, hein? Credo. Bom, turma, hoje eu tenho 40 anos, tá? Eu perdi meu pai com 40 anos de idade. Ele tinha 40 anos, então eu tinha 18 anos na época. E eu vi meu pai trabalhar pra caramba. Então ele tinha um comércio no interior do Rio Grande do Sul. E, pô, trabalhava dia e noite ali. E eu, lá com os meus 18 anos, quando meu pai morreu, eu pensei o seguinte, cara, a vida não pode ser só trabalhar e pagar boleto, né? Então eu tive esse desejo, vamos colocar assim, de chegar em uma idade de 40 anos. Eu queria já, quando eu tivesse 40 anos, ter mais liberdade e não precisar trabalhar para desfrutar da minha vida. Então, essa foi uma das coisas que aconteceu quando o meu pai morreu. E na época, depois, quando eu conheci a minha esposa hoje, né, a Ana, isso lá em 2010, uma das primeiras coisas que a gente conversou foi, olha, o meu desejo é, antes dos 40 anos, me aposentar, vamos colocar dessa maneira. E aí ela sempre soube desse meu desejo, né? Então, isso foi uma coisa que chegou muito forte, né, e me motivou muito a trabalhar e também a investir e desenvolver as coisas que a gente tem hoje, tá? Que mais? Eu trabalhava, né, turma, das 8 às 6, né? Então, trabalhava aí de 8 a 12 horas por dia, praticamente todos os dias, né, turma? Que nem todo mundo, né? Eu era desenvolvedor de TI e eu entrei no mercado, assim como muita gente entra também, tentando, né, fazer meu dinheiro trabalhar para mim. Eu entrei já direto no caminho do swing trade, né? Eu, primeiro como position trader ali, iniciando comprando algumas ações lá em 2010, com o intuito de chegar lá na frente e eventualmente poder usar o meu dinheiro, né? Muita gente entra pelo day trade, outras pessoas entram por vários caminhos diferentes, mas cada um tem ali a sua história, tá? Então eu entrei em 2010 tentando fazer meu dinheiro trabalhar para mim dentro do universo ali de comprar ações por longo prazo, tá? Esse era o meu objetivo, tá? Porém, o que aconteceu? A realidade, ela não era tão assim, né? A realidade era mais dura do que a gente imaginava que ela fosse, né? Principalmente no Brasil, né? Eu precisava ficar, né, acompanhando o mercado, custos altos, né, margem absurda. E aí eu comecei a literalmente migrar para o mercado internacional ali. O que aconteceu isso, né? As coisas, elas, né, começaram a melhorar. Eu simplesmente, turma, eu tomei uma paulada ali em 2016 que eu perdi 70 mil reais. E 70 mil reais na época era o capital, praticamente era 70% do meu capital. Eu tinha 100 mil reais ali, que eu tinha, né, juntado ao longo dos anos ali. E eu tomei essa lapada, né, literalmente, porque duas coisas, né? Eu não estopei a operação quando eu deveria ter estopado, no primeiro stop, né? Eu sempre digo, cara, o primeiro stop ele é o mais barato, né? Você devia ter estopado ela com 1%, eu fui estopar ela com 7%. Pô, Douglas, mas 7%? Pois é, só que eu estava alavancado em 10 vezes. Era uma operação que eu tinha 100 mil reais na corretora e eu estava operando 1 milhão de reais. Então, naturalmente, 7% foi 70 mil reais aí de prejuízo, tá, turma? Então, foi aí que eu disse assim, cara, eu preciso olhar para o mercado de forma diferente, né? Ou seja, eu não posso me dar ao luxo de perder 70% do meu capital, independentemente do tamanho que ele seja, tá? Então, se você está começando e você acha que é normal, né? Você tem 1.000 reais, né? E você perder 700 reais ali, isso não é normal, né? Porque se você não trata bem um capital pequeno, cara, você quando tiver um muito, você também não vai tratar. Então, a gente vê muitas pessoas chegando no mercado, né, Jana, né, operando muito alavancado, fazendo muita coisa. Então, assim, eu passei por isso. Não desejo isso para ninguém, porque aqui, turma, não só o dinheiro, mas o que acontece, né? Você acaba tendo uma dor muito grande emocional. Porque o dinheiro, cara, é ruim perder dinheiro? Mas aí você perde a tua autoestima, você perde ali o sono, você perde, cara, você fica envergonhado. Eu falei pra minha esposa na época, eu disse assim, pá, a gente perdeu uma grana aqui e tal. A sorte que a Ana extremamente compreensiva, não, vai dar tudo certo, você vai recuperar esse dinheiro e tudo mais. Só que isso mudou, eu fiquei uns 3 meses paralisado, literalmente. Se você tá aqui, você talvez já tenha experimentado alguma coisa assim, né? Então, até a galera que tá no chat aí pode colocar pra gente aí se já teve alguma coisa parecida. Eu acredito que muita gente, inclusive até hoje, muitas pessoas chegam até mim e falam, né, pô, não consigo controlar minhas emoções, eu sou impulsivo, eu não tenho um modelo, eu não tenho algo que me diga quando eu tenho que comprar, quando não tenho que comprar. Mas eu digo o seguinte, se eu não tivesse tomado aquele prejuízo lá, eu não seria o Douglas que sou hoje, não teria a liberdade que eu tenho hoje, não teria a tranquilidade que eu tenho hoje e não desfrutaria da vida que eu desfruto hoje. Então, muitas vezes, quando você se dá a condição de aprender com o seu erro, você consegue superar isso com muita maestria, né? Então, eu tenho gratidão àquele momento, tá? E eu precisava, né, construir algo que não dependesse do meu emocional, ou seja, eu precisava
conseguir construir um sistema onde eu simplesmente botava ele para rodar e conseguisse gerenciar ele enquanto eu estava trabalhando, né? Porque na época eu trabalhei até 2023 dentro do mundo de tecnologia, né? Foi quando eu saí efetivamente, né? Então eu trabalhei, né? Enquanto eu estava trabalhando, eu queria poder operar o mercado e um sistema automatizado facilitaria e facilitou muito isso, né? Então foi onde nasceu o que nós chamamos de sistema Manche, que é o meu modelo operacional com a automação, tá certo? E aí, turminha, durante 5 anos o sistema trabalhou e trabalha até hoje para mim, né? Todos os dias, toda semana, mantendo disciplina, controle de risco e previsibilidade, até que, finalmente, em 2023, eu literalmente saí do mundo corporativo, né? E aí nós fizemos aí várias coisas que eu gostaria de fazer. Em 2023 eu tinha 38 anos, e aí eu simplesmente já tinha um capital relativamente importante. Esse capital, ele gerava mais do que o suficiente para eu viver, né? E gerou para mim a minha liberdade financeira. E quando a gente fala de liberdade financeira aqui, não é literalmente você, eu preciso ter quantos milhões na conta. O que eu trago aqui como liberdade financeira é, se você tem um capital X e esse capital remunera o seu tempo, paga o seu custo de vida, cara, maravilha, tá tudo bem. Você aí tem a sua liberdade financeira. Se você precisa de 10 mil, 5 mil, 20 mil, não importa. O ponto é que você tem o dinheiro e esse dinheiro trabalha para você poder usufruir dos lucros que ele gera. E aí hoje eu posso viajar. Eu viajei 2 anos pelo Brasil, saí de São Paulo, fui até São Luís do Maranhão, numa viagem de carro com a minha família. Eu parava ali, ficava no Airbnb, nos estados onde nós passávamos e continuava operando normalmente, continuava fazendo o que eu faço e faço hoje, né? Então, ano passado, 2025, 2024, nós viajamos pela Europa por 3 meses no motorhome, então nós conhecemos vários países e isso foi fabuloso também. Então, a questão toda de você poder ter liberdade, poder ter o seu dinheiro trabalhando para você e você poder estar no mercado internacional, né? E principalmente podendo manter o seu padrão de vida, né? Manter a sua condição de fazer o seu dinheiro desvalorizar muito menos do que se ele tivesse em real, né? Então, esse é o Douglas Niemeyer aqui, tá, turminha? E aí, muita gente começou a perguntar, né? Como que eu vivia assim e tudo mais, né? Pô, Douglas, mas o que você faz? Você é herdeiro, você é milionário e tudo mais? Aí eu falei, não, turma, eu opero o mercado, a gente, né? Enfim, eu faço isso há muito tempo, comecei isso lá atrás e aí eu comecei a explicar isso, comecei a trazer isso para a internet lá no final de 2022, início de 2022, na verdade. E aí eu comecei a ensinar isso e muitas pessoas também começaram a utilizar o que eu faço, tá certo? Basicamente é isso que o Douglas faz. O meu intuito é literalmente poder mostrar para as pessoas que a liberdade, turma, ela está muito mais relacionada à forma como você usa o dinheiro, tá certo? Então, esse sou eu. E você, Janinha? Eu sou um pouquinho mais velha que o Douglas, né? Só um pouquinho, só 10 anos. Só 10 aninhos ali mais velha que o Douglas, então as minhas experiências são um pouquinho diferentes da dele. Eu tenho 50 anos, né? Eu sou casada, eu tenho um filho de 21 anos e eu sempre fui CLT. Eu nunca, assim, claro, que mais nova, tentei empreender lá, mas né, a gente começa ali, tenta fazer uma coisa, não dá certo, tenta fazer outra, mas eu sempre tive como base a CLT. Então, eu fui 25 anos CLT, sempre trabalhei em áreas administrativas, financeiras, parte de RH. Então, sempre tive muito contato com as pessoas. Só que dentro de um mundo, dependendo do que você vive, dependendo da empresa que você está, você não consegue escalar, né? Você não consegue ter ali um plano de carreira. E aonde eu estava, somente dentro do setor administrativo, financeiro, de construtora, incorporadora, imobiliária, a gente não tem muito ali, muitos cargos, né? Porque a gente não está falando de uma multinacional, nós estamos falando de uma empresa, né, ainda mais familiar. Eu trabalhei muito em empresas familiares. Isso não me possibilitava ter ganhos maiores ou uma projeção maior, mesmo que o ambiente fosse super legal, fosse muito... E eu sempre gostei muito do que eu fiz, mas eu me sentia limitada. Principalmente por quê? Porque a gente vê os filhos crescer. E os filhos a gente sabe, né? O Douglas ainda não chegou nessa parte, mas é assim, ó, na hora que eles entram na adolescência para a idade adulta, voa, passa muito rápido. E eu tinha uma dor, né, de não ter acompanhado muitas coisas ali do meu filho. Sempre meu marido, que às vezes ia na reunião de pais e mestres, minha mãe, ou então festas de Dia das Mães, já aconteceu de eu estar em outra cidade, não poder participar, reuniões, né? E isso sempre me incomodou demais. Até que, em 2016, eu falei, chega, basta, não quero mais isso. E aí foi onde entrou o mercado financeiro na minha vida. E aí, em 2016, eu vim para o mercado
Pode até passar a próxima tela, Douglas, acho que está na próxima tela. Eu vim para o mercado e aí, como que eu cheguei aqui? Diferentemente do Douglas, eu cheguei pelo day trade. Então, eu vi ali a galerinha fazendo R$500 por dia, e na minha cabeça eu ia fazer aqueles R$500 por dia, ia mandar meu trabalho, né? Bem Esse é um caixa eletrônico, né? Porque eu realmente acreditava, gente. Eu acreditei naquilo. Mas teve um lado bom que realmente, de tanto acreditar, um dia eu consegui realmente chegar nesse nível de fazer R$500 por dia. Mas não foi de uma forma como se pregava, né? Claro que nós estamos falando de um outro mercado, em 2016 era tudo mais complicado, tudo mais difícil. E eu queria ali naquele momento, então, fazer o útil ao agradável. Bom, eu faço uma transição de carreira, um local onde eu mesma vou poder determinar o quanto eu vou ganhar, e não mais um dissídio anual, dizer quanto que seria o meu reajuste salarial, vou poder estar com meu filho, vou trabalhar de casa. Então, era tudo coisas que eu gostaria de fazer. E aí eu fui me planejando para fazer isso. Só que você acha que eu consegui fazer isso através do day trade? De jeito nenhum, né? Eu só consegui fazer isso através do swing trade. E focada em um ativo chamado milho futuro, que muitos conhecem, muitos não sabem que existe. Não vou dar aula de milho futuro aqui, podem ficar sossegados. Mas foi o ativo que me permitiu operar swing trade e fazer a transição. Quando eu comecei lá em 2016, um dos meus mentores falou para mim, Janaína, vai para o mercado internacional. Eu não ouvi naquela época. Ele falou para mim, você trabalha o dia inteiro, vai ser difícil você se desenvolver no day trade, vai para o mercado internacional, porque lá você vai operar, você vai ter vários ativos, você vai ter outros horários, você vai poder operar à noite, você vai poder se desenvolver melhor do que o Brasil. Isso eu ouvi lá em 2016. 10 anos atrás, né? 10 anos atrás, mas eu não ouvi. Então, por exemplo, eu não participei de uma imersão igual vocês estão tendo aqui, com essa oportunidade de ampliar. Não, a pessoa chegou para mim e falou, você precisa fazer isso para você chegar onde você quer, mas eu não ouvi. Né? Porque você fica acostumado, dava muito medo, eu tinha muito medo. Então, os medos que a gente falou lá no início, eu passei de mandar dinheiro para fora, de abrir conta na corretora, de como é que manda, como é que faz, era tudo mais complicado. Hoje a gente tem muita informação, mas naquela época tinha, como a gente tem hoje, né? Mas, graças ao Milho Futuro, eu consegui fazer minha transição de carreira, me consolidei, me tornei mentora de milho. Então, hoje eu formei várias pessoas que operam milho e sempre falei para todas, não ficar somente no milho, poder se ampliar, né, buscar, principalmente o mercado internacional, porque aí eu conheci o Douglas em 2020, a gente, né, começou, ali o Douglas veio fazer uma consultoria comigo dentro do Milho Futuro, foi aí que a gente se conheceu, a gente se tornou um amigo, um parceiro, o Douglas é um irmão de coração, só que só em 2022 é que eu fui usar a metodologia do Douglas, porque até então ele era só dele, e eu falava, Douglas, tem que pôr mais gente para operar isso aí, você tem um método que é show de bola aí, né, e facilitaria muito. Então, eu sempre falo, se eu tivesse ouvido o meu mentor lá atrás, em 2016, ou se eu tivesse conhecido a metodologia, por exemplo, do Douglas, que a gente pode ter essa opção de operar de forma automatizada, a minha transição teria sido melhor. Por que, Janaína, não deu certo? Deu certo, mas a questão emocional pesou muito. Foi muito difícil deixar de ter salário, foi muito difícil largar as pessoas que eu gostava, eu já estava com elas há muitos anos. Então, teve todo um trabalho ali, tanto que hoje, né, desde 2019 para cá, eu venho trabalhando muito as questões mentais, me tornei terapeuta. Então, hoje eu consigo entender o comportamento, né, que a gente tem em uma determinada operação, se a gente não abre uma boleta, se a gente encerra antes uma operação, hoje eu consigo ter essa noção. Mas lá em 2016, eu não tinha, né? Então, eu vejo aí que se eu tivesse, pode até passar, Douglas, eu teria ido de uma forma muito mais rápida. Vou largar a B3? Não vou largar a B3, eu vou ser bem sincera, eu não vou ser hipócrita aqui, só porque nós estamos no evento de eu falar que vou largar, ainda falei pro Douglas, eu só não largo por causa do milho. Mas por que você não larga por causa do milho? Porque eu tenho hoje uma carreira consolidada no milho, tem pessoas que estão comigo, são muitas pessoas, não é simplesmente, não vou mais operar isso aqui, não, eu gosto. Então, o que me prende neste Brasil ainda é o milho, mas se não fosse, eu nem estaria mais abrindo boleta aqui no Brasil, não teria nem mais corretora nenhuma aqui no Brasil. Então, eu vejo sim que se você começar por um mercado fora do day trade Brasil, que é de massacrar mesmo, você começar no mercado internacional, você ter outras opções lá fora mesmo, eu operei várias fora, além do método do Douglas, eu operei cacau, soja, trigo, café, eu operei várias commodities lá, só que eu prefiro milho, a nível tecnicamente, eu prefiro o comportamento do milho daqui, é uma particularidade de ativo e não de mercado. Se eu tivesse que escolher um mercado, eu escolheria com certeza o mercado internacional, mas falando de milho especificamente, que é o meu ativo principal,
eu escolheria o milho B3 a nível de comportamento técnico. Aí são coisas diferentes. Mas sim, eu vejo que a porta do mercado internacional ela é muito melhor para quem está começando e principalmente para quem quiser fazer uma transição de carreira. Então, se você, assim como eu não ouvi lá atrás, não cometa esse erro. Ouça um pouquinho essa imersão e vê se ela te ajuda aí na sua transição ou em buscar outros objetivos que você não está encontrando aqui dentro. Não, muito bom. Complementando, Jana, até, eu liberei, eu não opero mais no Brasil. Então, até 2025, eu ainda operei no Brasil algumas coisas. Então, tinha praticamente 80% do meu capital fora, ainda tinha um capital no Brasil. E aí, final de 2025, eu liquidei tudo que eu tinha no Brasil e joguei todo o restante aí para o mercado internacional, né? É muito mais eficiente, a gente vai falar sobre isso, né? Você vai entender as comparações que a gente está trazendo aqui, até para você também poder chegar à conclusão, né? Então, não é algo que, não, só vou fazer porque a Jana falou, vou fazer porque o Douglas falou, não. A gente vai trazer aqui informações relevantes para você tomar a sua própria decisão de experimentar o mercado internacional. Mas tem um detalhe aí que, a partir do momento que você experimenta e você tem a comparação entre um e outro, meu amigo, você vai dizer o seguinte, cara, por que eu não fiz isso antes? Tá? Sim, eu que eu digo, porque muitas vezes você fica naquela coisa, eu vou fazer day trade então, não vou fazer no índice dólar, vou fazer em ações. Eu já passei por todas aquelas 4, eu já fui iniciante, eu já fui a pessoa que devolvia pra caceta, eu só nunca quebrei conta, tá, gente? Mas eu passei por isso e mesmo assim eu trabalho muito com pessoas que já são consolidadas aqui no Brasil. Mas você fica naquela, vou fazer day trade em ações, vai lá fazer day trade em ações. Você fica com o custo, nós vamos falar aqui disso, o custo fica todo, então a gente fica com muita ilusãozinha de que, não, aqui, eu tô aqui, sabe o que é? Tô seguro! Exato, a gente fica, eu tô falando por experiência, foi um pouco diferente do Douglas, experiência, eu tinha medo de ir para fora, eu tinha medo. Lá em 2019, quando eu fiz a transição, foi quando eu abri a minha conta lá fora, eu falei, não, eu preciso diversificar, eu não posso ficar só no milho. E aí foi quando eu abri eu tomei coragem, abri a conta na corretora, e aí eu fui conhecer o mercado, mas não tive uma imersão, não tinha estrutura, porque eu só fui conhecer o Douglas em 2022. Então tem muita ilusão. Não, mas vai fazer. O custo aqui é absurdo. Para quem está começando, as margens altíssimas. Então a gente vai falar disso aqui. Acho que vai ser bastante interessante. Muito bom, Guria, muito bom. E a gente trouxe aqui, né, Jana, 3 motivos, né, de por que você ainda tá preso na B3, porque é literalmente, né, uma prisão. Você tá na B3 aí, achando que você tá fazendo grande coisa aí, e na verdade não, tá? Acho que o primeiro ponto aqui, né, barreiras mentais, né? Você não sabe qual corretor escolher, medo de enviar dinheiro, achar complexo, não achar por onde começar. Eu acho que esse ponto aqui, tá, de não saber qual corretor escolher, a gente vai trazer isso aí no nosso segundo encontro amanhã. E você vai entender realmente quais são os cuidados que você precisa ter quando você vai escolher uma corretora. Logo, eu não acho que isso é algo completamente aleatório, esse teu medo, né? Mas ela é algo que a gente pode superar e a gente vai falar justamente como você supera isso, né? Então, assim, quando você encontra uma corretora séria, como encontrar uma corretora séria, o que você precisa olhar, a gente vai falar sobre isso, aí você começa a dizer, realmente, né, entendi, tudo mais, faz sentido, né, onde é que fica o seu dinheiro, né, porque, cara, dinheiro, a gente não tá falando aqui de banco imobiliário, a gente tá falando de dinheiro, né, então, são coisas que realmente eu acredito que faz sentido, né, Jana? Você quer complementar alguma coisa quanto a esse ponto? Eu passei por todos eles. Eu pensava assim, talvez alguém que esteja assistindo aqui, cara, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro nem aqui, não estou me encontrando nem aqui ainda, como é que eu ainda vou fazer outra coisa se eu ainda não fiz nem essa aqui primeiro? Eu tinha esse pensamento, e eu vejo que esse pensamento hoje é um pensamento de limitação, porque você não é obrigado a fazer o que todo mundo faz. Né? E eu passei por todos esses, e eu venci todos esses quando eu tomei a minha decisão falei, não, eu preciso diversificar, eu vou lá para fora. Eu já tinha consistência no milho, por isso que me permitiu fazer a minha transição, enfim, e eu fui operar outros ativos lá fora, não foi operar milho, né? Então, todas essas barreiras aí, eu tive, e eu falo, são limitações que a gente vai quebrar aqui até o final desse evento. E agora, deixa eu até trazer alguns exemplos aqui de traders, né, que conseguiram, né, abrir a conta e vão trazer aí a experiência deles aí sobre esse ponto, tá? E sobre a corretora, né? Muita gente às vezes tem dúvida, né? Pô, uma corretora fora do Brasil e tal. Vocês tiveram algum tipo de receio ou encontraram alguma dificuldade para abrir conta, para, poxa, mandar o dinheiro, né? Porque é uma dúvida que muita gente tem, assim, né? Pô, Douglas, mas eu nunca investi fora do Brasil, eu nunca mandei dinheiro para uma corretora para fora. Poxa, é seguro? Sobre a corretora, 100%. Olha, não tive problema nenhum, super prático para abrir a conta, tanto para mandar o capital para fora,
Bem tranquilo. Legal. Nossa, uma corretora para mim é ótima. Sim, Não, sim. não encontrei problema. Mas vejo até hoje em dia amigos que eu converso sobre investimentos e tudo mais que ainda moram no Brasil. Tem muita gente que ainda tem esse receio, né, de enviar o dinheiro para fora, enviar o dinheiro para uma corretora. As coisas elas ficam muito mais simples depois que tu entende o quão simples que é o processo. Fica tão mais simples, e aí depois que tu começa a ter esse dinheiro em outra moeda, uma moeda mais forte, o jogo realmente muda, assim. Então, se eu pudesse deixar, né, uma mensagem para brasileiros querendo entrar no negócio, olha, com certeza é um ótimo negócio dolarizar, né, a moeda. Com certeza. O sistema para sacar não é demorado e não é difícil sacar. Assim. Então, valores pequenos ali, que eu digo, até abaixo de $5.000, se você for sacar, cara, de um dia para o outro. Eu precisava sacar um valor que estava lá alto, né? Sim, eu me lembro disso. E esse valor alto que eu precisei sacar, cara, ele demorou 4 dias. E era um valor alto, ele demorou 4 dias. E consegui sacar. Daí, no outro dia, já estava na minha conta, já convertido em real, bonitinho. Segundo ponto aqui, a falsa facilidade das corretoras brasileiras, né? É plataforma de graça, é corretagem zero, tudo na mão parece vantagem, né? Mas é uma armadilha, né? Turma, olha só, quando tudo é de graça, o produto é você. Então, a gente traz isso aqui, quantas e quantas vezes você já chegou lá numa corretora A, B ou C, e olha, não, aqui tudo é de graça, você não paga corretagem, não paga nada. Você já perguntou como é que a corretora ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro com com você, né? Então, RLP, por exemplo, né? Spreads maiores, né? Spreads escondidos, execução desfavorável, né? Quanto mais você está ali girando, mais elas estão ganhando dinheiro, né? Então, assim, parece algo muito bom aos ouvidos, né? Mas, na verdade, meu amigo, não é isso que acontece, né, Jana? Sim, tem uma armadilha aí, ó, que eu vou falar que é assim, ó. Às vezes a pessoa entra no mercado, eu vou dar exemplo até de alunos meus, tá? Tem muitos alunos que chegam até mim no milho futuro que nunca operaram mercado futuro. O milho é o primeiro contato deles, e aí eu prego swing trade, eu prego tudo, o que todo mundo prega, eu prego tudo ao contrário, porque meu foco realmente é sempre pensar fora da caixa, ser fora da curva, não ir na manada, né? E aí o que acontece? Tem muito aluno que vem do buy and hold, que só comprava ações, enfim. E aí eles precisam de uma plataforma para operar milho. Aí sabe o que as corretoras fazem? Elas fazem com que você faça ali uma operação gratuita por mês, ali no índice, no dólar, você faz ali um mini contrato para você fazer a operação para não pagar a corretagem. Então, muitas vezes, só disso ela já estimula o cara a conhecer aquele mercado, a abrir uma operação ali, porque ela sabe que se ele abre uma operação ali para fazer um teste e ele ganha um dinheirinho, isso já é uma semente plantada para o cara ir por day trade. O cara muitas vezes nem tá com a cabeça de day trade, tá com a cabeça de swing trade, mas só dele ir lá para fazer essa operação, para ter a plataforma grátis, ele já começa, aí dali já se empolga, aí daqui a pouco ela já te deu o bote sem você perceber. Então tem muita safadeza aqui nesse Brasil, na questão das corretoras, na questão da B3, e é assim mesmo. Eles estão aqui para te ferrar, não é para te ajudar. Né? Tanto que eu sofro no mercado que eu trabalho, que eles não ajudam em nada, pelo contrário, né? Não ajudam a divulgar, não falam, não. Excelente mercado, mas que não quer que ninguém fale. Por quê? Porque não gera a RLP, que não existe nenhum contrato de milho, não existe uma série de coisas. Eu tenho que citar o milho aqui, porque o milho é o nosso exemplo B3 aqui, já que o Douglas não opera B3 mais, mas eu opero, então eu vejo a armadilha ali, a arapuca montada para as pessoas. Eu falo, não, pague a plataforma, mas não caia nisso. Porque vai ser para você plantar semente, daqui a pouco daqui a pouco você cria um vício e você automaticamente já está ali no vulco-vulco, no meio. Aí você sabe o objetivo inicial. Girando, trocando e devolvendo dinheiro, né? Exatamente. E a grande verdade, né? A B3 e as corretoras aqui da B3, elas não querem que você conheça o mercado internacional. Ela não mostra nem incentiva conteúdos para operar lá fora. Elas investem, inclusive, turma, milhões de reais em influenciadores, salas patrocinadas, plataformas, tudo para você continuar aqui. Aí ela fala, inclusive, que o mercado internacional não é legalizado. Você já deve ter ouvido isso. Muita gente já chegou e me disse assim, ô Douglas, mas o mercado internacional, né, operar Forex, primeiro que a galera
acha que tudo que é mercado internacional é Forex. Forex, a gente está falando de moedas, então a gente vai, vocês vão entender no modelo, ao longo dos nossos encontros, né, os mercados que a gente opera, os ativos e tudo mais, a gente opera, inclusive, o próprio mercado brasileiro dolarizado. Né? Então a gente opera o índice brasileiro dolarizado, swing trade, a gente opera índices americanos, índices europeus, índices asiáticos, a gente pode fazer várias coisas, tá? Então existe inclusive um murmurinho que fala, não, mas Forex é ilegal. Eu já ouvi isso, a galera chegou para mim, Douglas, mas você opera esse mercado ilegal? Eu falei, como assim ilegal? O que significa ilegal? Ah, não, o Forex é ilegal, não é legalizado. Eu falo, cara, na verdade não tem nada de ilegal. O Forex especificamente, por mais que a gente não opere Forex, moedas, é um mercado que movimenta trilhões de dólares. E aí as pessoas dizem que é ilegal, muito pelo contrário, né? Então é onde os bancos negociam, né? Você pega ali, os bancos eles negociam no mercado de moedas, né? Então você tem aí várias e várias instituições trabalhando e é um mercado que é global, internacional. Então quando você olha para a comparação da B3, né? A galera com a cabecinha na B3, pô, é um pontinho no meio do oceano que é o mercado internacional, né? E as próprias corretoras da B3 fazem questão de colocar você alheio a esse universo porque é do interesse dela, né? Alguma coisa quanto a isso, Janinha? Não, perfeito, até porque, né, eles plantam justamente essas ideias, né? Então, não quer dizer que só porque não faz parte da B3, que aquele mercado não seja o mercado. Então, eles usam a palavra ilegal só porque ele não é um mercado centralizado. Então, por não ter a centralização num órgão manipulador, né? Porque manipulação, vamos falar real, tá? Desculpa falar, mas é a realidade. Nós somos, a gente fica escravo da B3, porque a gente não tem outra opção. Se você quiser operar aqui, você tem que operar pela B3. Então, tudo que sai fora ali do mundinho dela, ela vai pôr areia, como é que é? Água no chope da galera. Vai pôr água no chope da galera, aí vai falar, aí vem Por quê? A gente sabe que a gente tem ali todo um mecanismo de marketing por trás para plantar essas coisinhas, uma noticiazinha aqui, uma coisinha outra ali, né? E aí se cria, mas aí tem a corretora XYZ que roubou o dinheiro de não sei quem. Aí eles pegam um caso de uma desconhecida qualquer e, putz, coloca na mídia e torna aquilo a verdade absoluta. Então, não caia, abra sua mente, comece a se questionar. Tudo que eu ouço é verdade? Perfeito, Janinha, muito bom, muito bom. Então aí a gente traz uma reflexão aqui para você mesmo fazer. Pode ser que o problema não seja você, mas sim o ambiente que você está. E isso, turma, isso aqui, prestem muita atenção nisso, tá? Quando você já consegue, cara, você já conhece um gráfico, você sabe, você tá conseguindo entender as coisas, você é uma pessoa inteligente, você começa a olhar, a gente vai falar aqui sobre os pontos aqui de custos e tudo mais, tá? O problema não é você, é o ambiente que você está. E, turma, isso aqui é uma coisa importante de você pensar. Os teus resultados, eles são consequência do ambiente que você está. Se você está no meio de um ambiente, não estou nem falando de mercado aqui, se você está num ambiente sujo, num ambiente bagunçado, se você está num ambiente onde as pessoas são pessoas para baixo, você naturalmente vai se tornar muito parecido com essas pessoas que você está. O ambiente, ele te molda. E se você não está tendo resultado, esse ambiente ele pode estar sendo prejudicial para você. Então vamos pensar nisso. Né, Janinha? O que você acha? Não, eu concordo total do que você falou, porque realmente a gente se culpa muito. Né? A gente não tem resultado, a gente acha que só a gente é ocupado. Então, muitas vezes você vai lá, você até faz as suas operações, você se desgasta pra caramba, nós vamos falar de custos. E aí você olha a sua nota de corretagem, comeu tudo. Aí desanima. Aí você fala, é você que muitas vezes não conseguiu fazer as operações, não conseguiu fazer um GR, que é um gerenciamento de risco, não conseguiu seguir um plano. Não, é o ambiente que você está que não te permite. Às vezes você tem um capital que é tão pequeno que você poderia, assim, mesmo um capital menor, começar lá fora, você coloca aqui dentro, e esse capital aqui dentro, não é possível você operar o tamanho dos minis que eles colocam, que são extremamente alavancados. Exatamente. Então, sim, muitas vezes o problema não é você, e sim o ambiente, porque é o primeiro ambiente que a gente conhece. É a mesma coisa que uma escola, você vai para o seu jardim na infância, aquele vai ser o ambiente que você vai conhecer. Não vai ter outro. Você vai conhecer aquela escola primeiro. E é o que acontece. É o primeiro pé que a gente coloca é na B3. Não tem jeito. Então, é o mercado que a gente coloca. Mas, sim, existe luz no final do túnel. Vamos pensar fora da caixa. Né? E agora a gente vai trazer justamente coisas aí que são importantes
para que, ó, agora você expanda e por que você vai para o mercado internacional. Exatamente. E a gente trouxe aqui, então, 4 motivos para você operar e olhar para o mercado internacional. Por que operar no mercado internacional? Inclusive, nós fizemos, né, nós já mandamos na semana passada no aquecimento esses vídeos, né, nos grupos e no e-mail, eventualmente você já recebeu, que é um vídeo mais aprofundado, onde a gente trouxe os 4 motivos ali, bem detalhados. Tá? A gente fez um vídeo específico para cada um deles ali, bem aprofundado para você já deve ter visto. Se você não viu ele, você pode ir lá e depois assistir ele também para você ver mais aprofundado o conteúdo. A gente vai passar por os pontos aqui, pontos chaves de cada um deles, tá bom? O primeiro motivo aqui, tá? Os custos operacionais. Eu falei sobre isso no primeiro vídeo, né? Enquanto no mercado brasileiro você tem emolumentos, taxa de liquidação, taxas da bolsa, ISS, você tem o imposto mensal, né, que você vai pagar no mercado internacional, a gente está falando de pagamento de imposto anual apenas, eu vou explicar isso aqui. Aqui no Brasil você tem a corretagem, você tem o RLP, você tem os spreads, você tem um caminhão de coisas que fazem o quê? Tiram a sua lucratividade. Quando você poderia ganhar R$100, por exemplo, numa operação, ou $10, vamos falar aqui, $20 numa operação, e você tá, ao invés de $20, você tá ganhando, sei lá, 10, porque 10 é custo, cara, esse dinheiro você poderia estar usando ele. Então, isso aqui é o primeiro ponto que a gente precisa ter muita atenção. No primeiro vídeo, né, onde a gente mandou ele, você vai receber ele novamente, você pode olhar ele aprofundado, mas eu expliquei exatamente isso. Eu fiz uma comparação de dois momentos, né, e 2 operações ali. Até o final de outubro, finalzinho de outubro, eu operei um modelo que eu operava no Brasil desde 2012, 2013, eu comecei a operar long and short no Brasil, spread com operações ON, PN. Isso foi até 2016, ali quando eu tomei aquele prejuízo, inclusive. Mas eu operava ainda, eventualmente, isso, mesmo já operando no mercado internacional, ainda fazia algumas operações. Só que cada vez mais, isso é o mais interessante, tá? Até 2018, 2019, meados de 2020, as operações elas tinham um custo alto, sim, mas o custo ele não era tão alto quanto a gente está vivendo agora, em 2026. E eu fiz um mês inteiro de operações no mês de outubro de 2025, do dia 1º ao dia 30. Eu fiz R$8.000, 8.000 e uns quebradinhos, tá? No vídeo eu expliquei os detalhes. R$8.000 de lucro, o resultado das operações lá no meu MetaTrader, aqui na B3, na XP inclusive. E essas operações, elas somaram R$8.000 de lucro. Só que eu fiz dia a dia a comparação. Olha, esse dia eu fiz R$800 e nesse dia aqui a nota de corretagem veio, sei lá, 300, 500 de custos. Eu fiz o detalhamento ali e o que assusta é que eu tive um lucro líquido de R$1.700. R$1.700. Ou seja, praticamente 80% do dinheiro que eu fiz bruto foi custos operacionais. Turma, presta atenção aqui, ó. Eu não estou nem falando aqui de imposto sobre o lucro, eu estou falando aqui de custos operacionais. Isso é assustador quando você olha e você, pô, fiz R$8.000, só que aí você vai somar suas notas de corretagem, a soma dá 1.700. Mas como é que pode? Onde é que foi esse dinheiro? Foi ali, ó, naquele emolumentos, taxas da bolsa, né, o imposto retido, uma corretagem, etc, 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 etc. Então é muito complicado, né? Quando você olha para o mercado internacional e você abre e fecha uma operação, lucro ou prejuízo é aquilo ali que vai ter direto na tua conta. Não tem a nota de corretagem, você recebe todo dia ali um manifesto, né, da corretora com as operações que foram realizadas ali no dia que você realizou, e o valor bate no centavo com o valor que aparece lá no MetaTrader. Porque no mercado internacional você só paga o quê? O spread. O que é o spread? É a fração que a corretora ela cobra. Então, eventualmente, no mercado, por exemplo, do mini índice, né, do mercado do Ibovespa, que a gente opera bastante, uma operação de swing trade que a gente busca 100 pontos de alvo, 15 pontos é o spread que a corretora cobra para abrir e fechar a operação. Acabou. Ah, eu fiz 100 pontos aqui. 15 pontos é o spread que a corretora cobra. Acabou. Tem mais nada. Não tem corretagem, não tem emolumento, não tem nada disso. E aí, no vídeo eu mostro, justamente, lá foi quase, acho que $3.000, $2.800, não lembro agora exatamente, de lucro. E aquele lucro ali é o lucro que está na minha conta. Então, esse é o primeiro ponto aqui, que é, na minha opinião, inclusive, o ponto crucial, tá? O que você acha, Jana? Eu acho que você colocou perfeitamente bem. Não se iluda com corretagem. Ah, não, mas ele está falando isso aí, mas a minha corretagem é grátis. Não é mesmo. Nessa minha aqui foi grátis, tá? Você acha mesmo que a corretora
ela ganha da B3. Então, o que acontece? É repassado todas as suas taxas, que não sai na sua nota de corretagem como corretagem, mas ela ganha da B3. Então, a B3 coloca os custos ali. Então, você está pagando, não tem como você operar, você sempre... 0 a 0, não tem como você sair no 0 a 0 no Brasil. Não tem como. Lá fora, sim. Lá fora, se a tua operação for 0 a 0, é zero. Você vai vir lá $0. Aqui, o teu 0 a 0 sai e entra no mesmo ponto e pega a nota de corretagem. E veja quanto. É isso aí. Então, muito cuidado, que essa armadilha aí de corretagem grátis... Gente, nada tem grátis. Sempre alguém está pagando a conta. E quem paga a conta é sempre a gente. Exatamente. E outro detalhe importante, né, Jana, que você falou, nessa operação aqui, eu não pago corretagem, tá? Eu não estava pagando corretagem. Aqui não entrou a corretagem ainda. Ainda é assustador. Quando eu somei, eu fiz questão de pegar nota a nota e pegar e colocar na planilha, eu fiquei assim, eu falei, cara, isso aqui eu tô sendo roubado, não faz sentido nenhum. Não faz sentido eu operar aqui, nenhum, né? E aí, uma outra coisa que no Brasil você precisa fazer, né? Tem um projeto de lei e tudo mais que tá rolando, tem acho que uns 4 ou 5 anos, que eles querem unificar as operações de day trade e swing trade para você não ter alíquotas diferentes. Por quê? Nós operamos swing trade, ou no Brasil também, quando as operações aqui são operações de swing trade. Só que, eventualmente, se você tem operações de day trade que deram lucro e operações de swing trade que deram prejuízo, você tem que pagar 20% sobre o lucro das operações de day trade, mesmo que elas foram abertas para ser uma operação de swing trade. Então, se você abriu hoje e até o final do dia ela bateu no teu alvo, você tem que pagar 20% de lucro. Se, eventualmente, você deixou ela para amanhã e ela amanhã devolveu, ficou negativa, esse prejuízo aqui você não pode abater. No mercado internacional, não é assim. Você vai pagar apenas 15% sobre o seu lucro. E quando você vai fazer isso? Na tua declaração do imposto de renda, você vai colocar lá, olha, eu enviei em janeiro do ano passado, sei lá, R$10 mil aqui, isso equivale a, sei lá, $2.000. E agora eu tenho lá na corretora $3.000. Então, no final ali na tua declaração, tu vai colocar que você teve $1.000 de ganho de capital e ele vai calcular automaticamente 15% de imposto para você fazer ali o pagamento. E aí você faz o pagamento. Se você já tem outras coisas para pagar no seu imposto de renda, ele vai incluir. Se você tem imposto a restituir no Brasil, ele vai descontar. É simples assim, certo? Então não precisa plataforma, não precisa novela nenhuma, tá? Esse já é um ponto aí que você economiza em Sencon, em Profit, não sei das quantas, já resolve essa parada toda aí, tá certo? Então, para mim, esse é o primeiro ponto aí, talvez o mais importante, tá? Segundo ponto aqui, liquidez. Jana, você quer comentar sobre isso? Aí eu posso falar com propriedade, né? Porque o milho, tadinho, ele não é um ativo líquido, como são as ações, como é o mini índice, o mini dólar, né? Então, eu posso falar bastante aí. Então, a gente tem uma questão no Brasil de liquidez. Nós tivemos sim, não que a gente não consiga entrar e sair das operações, mas a gente fica limitado até o tamanho da gente operar, porque a B3 muitas vezes ela só foca nos ativos queridinhos dela, no momento dela, e você que tem outros ativos para operar, você não consegue operar da forma que você gostaria. Por exemplo, eu gostaria de operar muito maior, mas o mercado não absorve aquela ordem. Então, a gente tem um book ali muito limitado. A gente tem situações que a gente quer entrar e sair, às vezes a gente paga ali, né? Porque slippage, muitas vezes. Então, estou falando do milho aqui. Com relação aos outros ativos, que mesmo que são considerados líquidos, nós tivemos um problema sério, até numa operação que foi feita lá, em pessoas que estavam penduradas na mesma ordem, com COP lá, que deu um rebuliço do caramba. Isso mostra, né, que o quanto é tão líquido assim. Não, a gente vai ter sim problemas de liquidez. Além de liquidez, não só comparado com o mercado internacional, a diversificação de ativos, porque nós não temos a quantidade de ativos que tem lá fora. Isso eu posso falar com propriedade nas commodities, né? Quantas commodities eu consigo operar lá fora e quantas eu consigo operar aqui dentro? 4. Então, é absurdamente diferente o tamanho das possibilidades que você tem. Ou seja, é como se você entrasse num lugar, você sentasse e tivesse 5 cadeirinhas ali. Eu posso sentar nessa cadeira, eu posso sentar nessa aqui, eu posso sentar naquela ali. Ou você vai para o mercado, ou você entra em um ginásio. Você pode escolher onde você quer sentar. Quero sentar lá em cima, quero sentar lá embaixo, quero sentar mais para trás, quero mais para frente. Ou seja, é exatamente o que acontece, a diferença entre liquidez e diversificação de ativos no mercado brasileiro e no mercado internacional. Não, fantástico. E um ponto importante também aqui sobre o slippage e o spread, né? Às vezes as pessoas mas é a mesma coisa.
coisa. Não, o spread, né, turma, até um ponto pra galera entender às vezes, né? O spread é o quê? É a diferença entre o preço de compra e o preço. O cara quer pagar 10 e o outro quer vender a 10,50. É o que você vê ali. Aí quando você manda então a sua ordem a 10,50, a tua ordem, o slippage faz com que a tua ordem seja executada a 10,60. Né? Porque você tem o delay, você tem toda a comunicação com a B3, você tem todo esse emaranhado de coisas aí que fazem com que você acabe entrando pagando mais caro e depois saindo vendendo mais barato do que deveria vender. Né? Então, assim, é sempre ruim para você. Né? E aí, quando a gente depois vai falar da questão da automação, você vê que o spread e o slippage, eles influenciam demais no comportamento das nossas operações, tá? Mas demais. Terceiro ponto aqui, gestão de risco. Aqui eu acho que esse ponto aqui ele é tão importante quanto os custos operacionais, tá? Que é justamente o que mantém a pessoa ou tira ela do jogo, né? Então, quando você consegue gerenciar o seu risco, você consegue primeiro se manter vivo, né? Então, esse é o grande problema da galera que está começando no mercado, independentemente de ser no mercado brasileiro ou internacional, é você, cara, deixa eu me manter vivo aqui, deixa eu aprender o que é cada coisa aqui, o quanto vale as coisas. Às vezes a galera, né, e às vezes eu vejo a galera dizer assim, não, eu operei só um contratinho do mini índice, tá bom, mas quanto vale um contratinho? Ah, não sei, eu tenho R$100 na corretora. Meu amigo, não, calma aí, cara. Você está operando um ativo que ele vale 25, 28 mil reais, né? Um contrato. Então, se o mercado der um respiro para trás, você é liquidado. Então, esse é o ponto, né? Gerenciar bem o risco. Quando a gente olha para o mercado internacional, você consegue fazer isso de forma muito mais eficiente, né? Você consegue dividir o seu capital em operações de microlotes, né? Então, isso é fantástico, né? Então, um contrato de índice do Brasil, você pode fazer ele dividido em 20 lá. Você pode operar 0,05 e tem ativos que você pode operar 0,01, ou seja, 100 vezes menor do que se você estivesse operando um contrato cheio. Né? Então, dá para você condições de alocar o seu dinheiro de forma muito mais eficiente, colocar melhor o seu stop, o seu alvo, entender melhor ali a dinâmica daquele mercado que você está operando, né? Montar posições com preço médio da tua posição, né? Então você consegue ter muito mais flexibilidade. E aí entra, né, justamente a questão de você poder fazer a execução ali com uma liquidez maior, né? Em função dos CFDs, né? Ser os ativos que têm uma liquidez absurda, né? Com spreads muito pequenininhos, né? Perfeito. Muito bom, né? Você tem alguma coisa para complementar sobre a gestão de risco, Jana? Foi a gestão de risco que me manteve viva no mercado durante todos esses anos. É claro que eu tive que desenvolver muito a minha questão emocional, porque as técnicas, de certa forma, você aprende uma técnica ali e ela funciona daquele jeito. Só que você colocar aquilo em prática é onde entra o mental. E você saber o tamanho que você vai entrar ou sair das operações, entra o GR. Então, o GR, para mim, que eu chamo de GR, né, que é o gerenciamento de risco, ele, para mim, ele é fundamental. E se você não sabe fazer aqui, tá? Você também tem que aprender a fazer lá fora, tá? Não fica nesse mundo de Alice, achando que só porque você mudou, não. Você vai ter que saber fazer aqui ou lá. Qual a diferença? Que lá é mais fácil. É mais fácil porque você consegue se expor menos. Você consegue trabalhar com capital menor. Nós vamos falar sobre isso. Nós conseguimos, através desses microlotes. O Douglas detalhou bem essa questão nos vídeos, então não deixe de assistir os vídeos detalhados de cada um desses assuntos que nós estamos pincelando aqui, né? Mas não deixe de assistir os vídeos. Porque essa questão de você achar que aqui com R$1.000, né? Eu vou pôr R$1.000 lá e vou fazer 100 mil reais, esquece. Isso é papo furado de Instagram, de influência que quer te lascar, que quer fazer com que você fique girando que nem um doido para eles ganharem comissão da corretora. Tá? Então, esquece isso. Aqui é infinitamente alavancado você poder operar um contrato de dólar com uma margem de R$150, uma margem de R$100. Né? Lá não, lá é proporcional, tamanho de margem, tamanho de mão, tudo que você faz. Então, você aprender a fazer a gestão de risco lá, eu vejo que é mais fácil. Tá? Em minha opinião, é extremamente mais fácil. Então, saber fazer, tem que saber fazer aqui ou saber fazer lá. Mas lá, eu acredito que seja mais fácil de você começar e de você aprender a fazer uma boa gestão de risco. Não, e uma outra coisa, né? O último ponto aqui, ó, essa questão de proteção estrutural. No Brasil, a margem, dependendo do ativo que você está trabalhando, ela muda sim, né? Muda de acordo com a volatilidade e de acordo com o humor da B3, tá? Lá fora, não. Lá fora, na plataforma ali, no MetaTrader, ou eventualmente se você utilizar Black Arrow, enfim, outras plataformas, aparece ali a tua margem. Cara, no MetaTrader aparece ali certinho a tua margem. Aparece ali, ó, eu tenho tanto de margem disponível.
E você sabe exatamente quando você abre uma operação nova, cara, quanto que aumentou ou diminuiu a minha margem aqui? Então beleza, eu consigo ter um controle muito melhor disso, né? Diferente do Brasil, que às vezes tu tá girando ali, cara, tu nem sabe o que está acontecendo, né? O mercado internacional é literalmente onde você sai do amadorismo, vamos colocar assim, para começar a caminhar de forma profissional. Tá? Então isso para mim é um grande divisor de águas, assim. É só você olhar em volta, né? É só você levantar a cabeça. A galera, os nomes fortes aí de mercado, os caras estão aonde? Eles estão na B3 ou estão no mercado internacional? Se faz essa pergunta aí, tá? O que mais? Agora, o último ponto aqui, o quarto ponto, aqui é literalmente um show à parte, né? Tecnologia, né, e automação. Aqui, meus amigos, é onde você já deve ter visto, né? Quando a gente fala de automação para o mercado, a gente abre um leque gigantesco aqui. A gente vai trazer nos nossos encontros aqui qual é a minha visão sobre automação, sobre robôs de investimento, sobre ferramentas automatizadas. A gente tem vários universos aqui para falar sobre automação. O que nós trazemos aqui em relação à diferença principal. Só fazendo um parênteses aqui, né? No Brasil, quando você olha para algum tipo de automação, seja um copy trade da vida, seja um robô que vai operar, seja ferramentas que vão executar, você tem várias ferramentas aí de execução, PNT da vida, você tem várias ferramentas para você executar. Muito possivelmente, se você já usou alguma, você já deve ter tido algum tipo de problema. E se você não teve, ou você usou por uma semana, ou você nunca usou, porque inevitavelmente você vai ter. Por quê? A infraestrutura do Brasil, ela não está preparada e ela não foi desenhada para você utilizar automação com eficiência para o mercado financeiro, né? Então, a gente vai detalhar quando a gente chegar lá na quarta aula e entender sobre o modelo, entender sobre a automação e tudo mais, vocês vão entender. A gente não é o método Manche, não é um robô engessado, ele não é um negócio que você não sabe o que ele faz, ele é uma ferramenta que você utiliza ela para você fazer as suas operações, certo? Então, eu vou detalhar isso, né, para você entender também a questão da diferença de um robô de investimento para uma ferramenta automatizada, porque as pessoas acham que é tudo uma coisa só, justamente por não ter informação de qualidade, informação profunda sobre o assunto, tá? Mas a questão toda, quando você compara os dois ambientes, é literalmente você comparar água e vinho, né? Por quê? A gente tem falado, a questão da liquidez, ela é muito menor aqui, né? Então você tem pouca liquidez, consequentemente, você não consegue executar nos preços que você precisa sair, né? Você tem toda a infraestrutura aqui, você tem as corretoras, você tem a B3 no meio, você tem um hub, né? A B3 está aqui e as corretoras conectadas, aí você tem uma conta conectada com RLP, a outra não. A execução disso, você tem um slippage muito grande, a gente já conversou sobre o slippage, já falou sobre o spread. O livro de ofertas, você não consegue entrar e nem sair nos preços que você precisa. E a questão toda de você ter ferramentas para operar. Por exemplo, o MetaTrader, que é a ferramenta que a gente acaba utilizando com mais frequência nas nossas operações, ela foi feita no mercado internacional. E ela foi trazida para o Brasil em 2013, se não me falha a memória, 2012, e ela foi adaptada para executar no Brasil. Então, assim, ela foi criada nativamente para o mercado internacional. Então, ela nunca funcionou perfeitamente no Brasil. E existem várias automações aqui, né? Hoje, a própria Nelógica tem várias automações no Brasil. Sistemas de copy trade não funcionam no Brasil. A gente fala muito disso também. Não funciona porque a própria infraestrutura ela não foi criada para isso, não funciona dessa maneira, porque não tem infraestrutura e não tem liquidez suficiente para que as operações possam ser executadas, tá? Outra coisa, histórico, né, de informações. Quando você olha para o Brasil, eu gosto de brincar até, né, que no Brasil até o passado é incerto, você tem um histórico muito curto dos ativos principais, né, e a liquidez principal está em pouquíssimos ativos, né, você tem eventualmente o índice BOVA11 e você tem aí algumas meia dúzia de ações que tem liquidez maior para você eventualmente poder fazer operações maiores, né, e aí naturalmente você consegue com o mercado internacional, justamente porque você tem décadas de dados ali para você conseguir analisar, gerar estatísticas mais favoráveis, né, então você tem backtests muito mais favoráveis, né. Tem alguma coisa para complementar sobre isso, Jana? Não, aqui é a sua praia, né? A única coisa que eu vejo um monopólio claro, né, entre Dona B3, Dona Nelógica e as corretoras todas aí, levando e colocando as pessoas ali em coisas que realmente não funcionam, métodos engessados, colocam tudo no mesmo balaio, eu acho um absurdo isso.
porque realmente não... E acaba tendo nesse balaio, por quê? Porque não tem informação. Você não consegue distinguir o que é um copy, o que é um robô, né? O que é uma estratégia automatizada, e aí a pessoa coloca tudo. Na hora que você fala um assunto, isso aqui já é isso, já rotula sem conhecer, porque não se fala, né? Extremamente caro, tá? É extremamente caro você automatizar aqui no Brasil. Mas lá não me cobra o robô, mas vai te cobrar taxa de corretagem lá em cima das operações, você vai se lascar, porque os robôs rodam pra cacete para eles ganharem a corretagem. Então, assim, você tá no meio do mar chapado de tubarão. É isso aí. Não tem jeito. Aqui é isso. Né? Então, a gente vê o MetaTrader, que é uma ferramenta aberta, né, Douglas? Lá as pessoas colocam, os desenvolvedores vão colocando ali muita coisa, é totalmente diferente daqui, que às vezes um indicador é pago, uma coisa que você vai fazer é diferente, tem umas coisas, né, que são, um mercado totalmente diferente. Então, assim, eu não tenho nem o que falar, porque aqui é a praia do Douglas mesmo, mas o pouco que eu já usei aqui no Brasil não se compara. Porque, assim, eu já testei de tudo, né, gente? Nesses anos todos aqui, a gente tem que testar, a gente tem que conhecer, ainda mais que a gente tem a responsabilidade de levar informação para as pessoas. Então, a gente tem que saber aquilo que a gente tem que viver aquilo que a gente fala, né? Então, não adianta eu vir aqui, isso aqui é por suposição. Não, são coisas mesmo. E não funciona. Infelizmente, o Brasil é sem condições. E o mais maluco, né? Quando eu fiz essa comparação dos custos operacionais ali, eu peguei nota a nota e eu me assustei. Eu literalmente me assustei. Porque eu estava acompanhando no MetaTrader, né? Então, beleza, fechou a operação, legal, deu operação. Aí teve um dia que, deu, sei lá, R$1.000, R$2.000, sei lá. No outro dia eu perdi 600. Eu falei, não, tá batendo um ao outro aqui, ainda tem lucro. Só quando você olha no Brasil, você olha, eu perdi 600. Mas aí a nota de corretagem vem menos 1.000. Eu falo, o quê? O que é isso? Então, assim, é assustador, né? Assustador. No milho a gente não sente tanto isso, porque os custos operacionais do milho, por isso que o milho também não é divulgado, é um ativo jogado aí as traças, porque o custo dele operacional é muito baixo. Então a gente não sente muito isso. Mas a galera que opera day trade índice dólar, vai lá no Profit, vê o relatório de performance, vê lá o dinheiro. Vai lá na conta e vê se você tem aquele dinheiro. Vai lá. É assustador. Você girou. E quanto mais você gira, pior é. Né? Pior é, porque fica coisas assim astronômicas. Então... E o mais maluco, Guria, é o seguinte, você provavelmente vai ter que ligar pro seu assessor, se você não tem. Entrou uma taxinha que não tinha aqui. O que é essa cobrança aqui? Mais não sei o quê. Se você pegar uma nota de corretagem, principalmente na XP, se você falar daquele outros, tem um campo chamado outros. E ali bota tudo, né? Outros. Eu já tentei, eles já falaram uma coisa, falaram outra, mas o que é exatamente esse outros? Tem o ISS, tem a taxa B3, tem movimentos, outros. Ou seja, é tudo no escuro, cara. É assustador. Fica difícil. É assustador. Muito complicado. Então a gente tem que fugir dessas coisas. Né? Não, show de bola. Muito bem colocado, Jana. A questão da automação, e assim, para mim é muito gritante isso, porque eu venho da área de tecnologia, então eu trabalhei na área de tecnologia por 20 anos, então eu entendo profundamente a questão de por que não funciona no Brasil e por que no mercado internacional funciona, né? Então, assim, quando a gente consegue entender isso e traz pra galera, mostra que para você, se você quer começar a operar de forma automatizada, com estrutura, com modelo e tudo mais, cara, nem perde tempo olhando para cá, né? Então, além desses 3 pontos, o quarto ponto, que é justamente, né, Jana, tem um ponto, o que a automação ela traz? Ela te traz liberdade, flexibilidade, para você poder, né, viver a tua vida com mais tranquilidade, poder, né, enfim, desfrutar da liberdade, não só financeira, mas geográfica e tudo mais. E quando você não pode confiar, cara, assim, é terrível, né, então... Eu cansei de mandar e-mail para a XP detalhando o log das coisas, cara... não, mas aqui não aconteceu nada. Eu falei, cara, não é assim. Então, assim, é assustador. Então, melhor assim, eu saí da B3, né? Assim, primeiro para ter meu dinheiro em dólar, né? Quero meu dinheiro em dólar, é mais eficiente, é mais lucrativo. E um ponto também, né? Cansei de tomar paulada, cansei de brigar, né? Eu literalmente entendi que eu estava no lugar errado, né? Então, vou complementando aí, pessoal. Então, turma, o resumo em uma frase é a seguinte: o mercado internacional ele te dá mais liquidez, menores custos, controle total de risco, uma execução incomparável com a B3, automação real e ganhos em dólar, enquanto a B3 ela te dá ruído, custo, slippage, inconsistência emocional destruído e um ambiente hostil. É o que a gente conclui com o nosso encontro aqui hoje. O que você acha, Jana? Total. Eu vejo a mercado internacional uma liberdade e a B3 uma prisão. E eu falo, me sinto presa, né? Porque como eu ainda ainda tenho o milho como uma coisa muito forte comigo, né? Aqui, eu me sinto ainda
amarrada, presa a B3 por conta do único ativo que eu opero, né? Mas nem compara um mercado com o outro. Eu vejo assim, ó, é a mesma coisa comprar carro. Os dois são carros e carros, né? Carro tem roda, tem volante, né? A gente tem banco, tem tudo. Mas um carro anda, sei lá, de 0 a em poucos segundos, anda ali 20 km por hora, o outro você acelera, vai a 80, 100 km por hora. Então, é assim, é totalmente desproporcional. Os dois são carros, mas com categorias diferentes. Então, a minha visão é, quer sair, quer se libertar, se dê a chance de conhecer. Então, acho que essa aula 1, a gente trouxe aqui coisas que vão abrir a sua mente para que você possa vir para a aula 2 já pensando em realmente conhecer o ambiente agora na sua forma mais estruturada mesmo, né? Na sua parte mais técnica. Então, não são mercados assim de liberdade e aprisionamento total. Não, muito bom. Eu acho que a B3, ela literalmente ela nunca foi um ambiente ideal para o trader de varejo, né? Nunca foi e muito possivelmente nunca vai ser, né? Já o ambiente internacional, ele é há anos uma alternativa mais inteligente. Então, eu conheço pessoas que eu conheci ao longo dos anos, né? Pessoas que já estão no mercado internacional desde 2008, 2009, né? Aquela história que o pessoal gosta de dizer, eu entrei quando tudo era mato, né? Então, assim, eu tenho o prazer de conhecer pessoas que, inclusive, estão na corretora que a gente trabalha, né? Desde 2009, 2010. Então, assim, é muito maluco quando você olha isso, assim, você diz, cara, pô, você opera há tanto tempo. E aí, foi quando eu comecei na B3, lá em 2010, né? E aí a gente começa a ver, assim, pô, se eu já tivesse conhecido isso lá atrás, teria sido completamente diferente, né? Com certeza, eu mesma. Talvez eu nem tivesse ido para o milho e não tivesse ficado na B3. Me arrependo de jeito nenhum, porque eu construí e formei muita gente no milho, pessoas que ganharam muito dinheiro. Mas quantos deixaram o Brasil e operam com você? Operam o teu método? Vários e vários alunos. Por quê? Porque a gente vê que a gente fica na mesmice ali. Então, eu sempre falo, diversifique. Quer ter aqui? Quer ficar aqui? Fique. Mas veja outra coisa. Coloque algo novo. Não fica na mesmice, não fica na manada. Tá todo mundo no mesmo lugar. Se abre e vai para outros. E eu tô vendo muito, eu converso com muita gente, né? E tem muita gente que você fala assim, não, nem opero mais Brasil. Tô operando só lá fora. Porque a gente faz pesquisa, entra em contato com aluno mais antigo, tal. Quantos alunos meus não estão mais no Brasil para operar lá fora? Sim. E é isso, não tenho que... Então, se prepara para você conhecer algo extremamente novo. Não, fantástico. Então, a próxima aula você vai entender exatamente como abrir conta numa corretora lá fora, né? Como escolher uma corretora segura para você, enfim, colocar o seu dinheiro, entender tudo que envolve esse processo de escolha da corretora, como que você faz isso, como você vai abrir a conta, como envia o dinheiro e, né, os cuidados todos que você precisa ter e também as plataformas para você operar. Então, amanhã também vai ter um bônus especial aí com uma oportunidade para você já começar no mercado internacional, tá? Então, a gente vai falar disso amanhã especificamente, mas a gente já trouxe aqui uma ideia para você do que vai acontecer amanhã. Então, acompanhe amanhã, porque vai ser já um passo a passo aí para você já começar a colocar a mão na massa mesmo, tá? Abrir conta, entender como funciona, abrir dinheiro, a gente vai compartilhar tudo para você, tá bom? A gente, agradeço a galera que tá aqui, né? A galera que tá no chat aqui também. Obrigado pelo tempo de vocês. Espero que essa aula tenha sido uma aula onde a gente tenha conseguido, pelo menos, fazer assim, para você começar a olhar para esse universo, você começar a pensar, cara, será que realmente o mercado internacional não é uma opção? Talvez, né, que nem a Jana comentou, não vou migrar tudo para o mercado internacional nesse momento, eu não conheço, eu vou devagarzinho, eu vou aprendendo, vou passo a passo. Baby steps, né? Vai dando ali os passos e aí você, em algum momento, você decide, cara, beleza, eu vou fazer que nem o Douglas fez, abandonou todo o resto aqui na B3, eu tenho meu capital em dólar. A gente vai falar sobre vantagens de você ter o seu dinheiro em dólar. Cara, você não pensa mais em reais, você pensa em dólar. Então, assim, é outro mundo, tá? É outro mundo. Mas eu espero que você realmente tenha saído daqui hoje com essa visão, tá? E você, Janinha? Eu acredito que a gente conseguiu... Eu sempre falo, né? Eu não planto milho, mas eu sou uma semeadora. Eu gosto de plantar sementes. E sementes que podem germinar, né? Sempre fazendo com que a pessoa evolua, com que a pessoa realmente se expanda, saia da mesmice, pare de repetir padrões que não funcionam. Então, eu acho que a gente entregou nessa primeira aula que a gente
a nossa proposta, que era realmente você entender as diferenças, entender o porquê, ver se realmente este evento todo é para você, e venha para a aula 2 para colocar realmente a mão na massa. Eu tenho a agradecer a presença de todos, a galera que acompanhou, ao Douglas, que me convidou para estar aqui, né, aqui compartilhando as minhas experiências, e a gente te encontra amanhã na aula 2. Show de bola, muito bom. Beijo, Janinha, obrigado pelo teu tempo aí. Beijo, pessoal, nos vemos na próxima aula amanhã. Um beijo e bom descanso para todo mundo aí.